Presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, em 1850 foi aprovado a primeira lei de terra. A primeira lei de terra aprovada no Brasil estabelecia que para você ter terra no Brasil precisaria ter dinheiro para comprar. Nós estávamos vivendo um período de escravidão. Lógico que a maioria da população naquela época, população negra, não tinha dinheiro para comprar terra. Em seguida veio a lei em 1888, que estabeleceu a chamada abolição da escravidão no Brasil. E em seguida o parlamento aprovou outra lei, que é a lei da vadiagem. Você não tinha terra, dizia que estava liberto, mas se não tinha trabalho, ia para a cadeia. O que vocês fizeram ontem equivale ao período da escravidão, onde os trabalhadores que construíam a riqueza nesse país ou seria escravizado ou iria para a cadeia. Quando aprova nessa casa uma lei que diz que um trabalhador rural, que um sem terra, não tem direito ao Bolsa Família, a disputar um concurso público, é equivalente à lei de vadiagem ou à lei que estabeleceu que o povo brasileiro tinha que viver no regime de escravidão. Sabe por quê, meus amigos? Porque vocês não fizeram nada quando as grandes empresas, ou os chamados grandes proprietários, ou parte do agronegócio desse Brasil, grilaram as terras, onde utilizaram a força do fuzil para tomar a terra dos pequenos agricultores na bala. Boa parte das terras brasileiras são terra devoluta, que são ocupados por chamados empresários do agronegócio ou os grandes fazendeiros, e essa casa aqui protege esses ricos, protege esses grandes fazendeiros. Agora querem penalizar justamente os pequenos, os trabalhadores. O que os trabalhadores fazem está previsto na Constituição, que é a reforma agrária. Agora vocês não admitem, querem perseguir os movimentos sociais, dizendo que é uma organização criminosa. Organização criminosa, vocês sabem aonde existiu nesse período que Bolsonaro foi presidente desse Brasil. Vocês estão vendo como ele, de certa forma, estruturou as milícias em todo lugar para poder o Estado brasileiro. Vocês viram o que aconteceu no 8 de janeiro e contra isso vocês não dizem nada. O que vocês querem é criminalizar, perseguir aqueles que querem lutar pelo direito à vida. Vocês querem, de todas as formas, concentrar cada vez mais riqueza e renda na mão de 1% desse Brasil. Nós vamos continuar lutando pela reforma agrária, nós lutando pela vida. Vocês aprovem o que quiserem aqui, mas não vão tirar o direito das pessoas lutarem nas praças, nas ruas, pelo seu sonho, pelo aquilo que acreditam. Era isso, senhor presidente. Retrocesso civilizatório, né? O que nós vimos aqui, os argumentos que nós tivemos que ouvir, um projeto absolutamente inconstitucional. E eu queria chamar a atenção do presidente dessa casa, porque ele sabe que o projeto é inconstitucional, ele vai ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, e ele só postou essa questão porque ele quer ganhar a bancada ruralista, ele quer a bancada de extrema-direita da casa para a sucessão presidencial na casa. Em segundo lugar, quero dizer que o projeto é totalmente inconstitucional,
porque, logicamente, esse projeto, ele não individualiza a pena. Veja, o mesmo problema do 8 de janeiro que vocês mesmos estão defendendo. Segundo, não tem pena. É a criminalização pela criminalização de um movimento social que tem 40 anos, que quer fazer reforma agrária e que só tem pobres. Eu ouvi aqui a palavra terrorismo ontem, absurdo. Terrorismo é o que se faz no campo, com a pistolagem no campo, que matou irmã Dorothy, que matou Chico Mendes, entende? Isso é que é terrorismo, é a grilagem de terra, é a ocupação das terras indígenas pelo garimpo ilegal, fazendo matança também de indígenas. Aqui ninguém toca nesse assunto. Isso é, entende? E mais, a função social da propriedade é garantida na Constituição, está lá na Constituição. Então, quando eu ouço falar de terrorismo, dá asco, entendeu? Porque o que se fez aqui ontem é proibir que as pessoas se manifestem, que elas têm o direito, e o projeto atinge mais do que isso, deputado Luizinho. Atinge aquilo que é básico para o cidadão: não ter condições de moradia, não receber o BPC, não receber a Bolsa Família. Como assim? E é terceiros também, ou seja, a família prejudicada. Como é que nós podemos ontem aprovar um projeto como esse? E eles mesmos sabiam que o projeto vai chegar no Supremo e vai ser 10-1. Entende? Contra. Para quê? Para bater no Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu dessa tribuna quero manifestar a minha total solidariedade ao movimento dos trabalhadores sem terra, aqueles que fazem a reforma agrária, que lutam contra os agrotóxicos, produzem agricultura orgânica. Não matarão os movimentos sociais. A primavera chegará e o fascismo será derrotado no nosso país. O que nós ouvimos de argumentos aqui ontem não são argumentos, porque eles não são argumentos jurídicos, eles não são argumentos políticos para responder à questão social. Como já se falou aqui, a questão social continua sendo um caso de polícia. Isso foi falado na década de 20, passada, há 100 anos atrás, e nós continuamos com isso. E a bancada ruralista se orgulha desse retrocesso civilizatório. Impressionante alguém vir aqui defender essa proposição, porque diz que defende a Constituição. A Constituição fala no direito social da terra. Ela fala, inclusive, no poder do Estado de confiscar a terra que não cumpra a sua função social. A Constituição fala do combate à própria fome, fala da necessidade de ter um processo judicial para que se estabeleça uma pena. Esta proposição, ela elimina tudo isso. Ela não individualiza, inclusive, as penas. Aliás, ela estende a responsabilização, as restrições e a retirada de direitos para as famílias. Para as famílias. Ela impede que a pessoa receba o Bolsa Família ou que seja beneficiário de qualquer programa da assistência social. Ela prescinde do processo legal. Ela, em verdade, destrói o poder judiciário, porque não há o direito ao contraditório. Não há o direito ao contraditório. Simplesmente, ao se identificar aqueles que estão cometendo o ato, simplesmente estes passam a ser penalizados com a retirada de inúmeros direitos. E é bom lembrar, nem aqueles que estão em restrição de liberdade, em função de crimes contra a vida, tem esse nível de restrição do próprio direito. Aqueles que estão em restrição de liberdade não têm crimes contra a vida, não sofrem estas penalidades que não são efetivadas pelo poder judiciário, mas que são apenas
informadas as pessoas para que elas imediatamente façam parte de um cadastro. Aliás, ali eles falam de ocupação, mesmo que sejam ocupações apenas para protestar. Terão as mesmas restrições e as mesmas penalidades, excluídos de qualquer tipo de cidadania, excluídos, portanto, do que prevê a Constituição, do direito a combate à fome, do direito à própria existência. Então, portanto, esse é um projeto que rasga a Constituição. E é um projeto que busca criminalizar os movimentos sociais. Tem um único objetivo: criminalizar os movimentos sociais. O maior movimento social da América Latina, o MST, eles querem criminalizar. E eu entendo porque eles têm raiva do MST. Porque o MST trabalha com a democratização da terra, trabalha para fazer valer o fato de que a terra tem que ter uma responsabilidade social, trabalha com alimentação orgânica, aliás, extremamente generoso o movimento.